Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Merlin. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões do Enem. Bom, galerinha, a gente vai corrigir agora o Enem de 2019, né? A gente está fazendo as resoluções do Enem de 2019. Primeira aplicação, caderno amarelo. Agora as questões de ciências da natureza. Se vocês quiserem também, comentem aí. Talvez sábado e domingo a gente continue a playlist das edições anteriores, né? De 2013, 2014. A gente vai deixar para vocês, eu vou tentar passar. Porque a gente está focando agora no de 2019. Como eu disse, houve uma mudança aí, né? No perfil das questões. De algumas questões não mudou muito, mas algumas questões foram tiradas, né? Devido a essa mudança de governo. Então, houve algumas mudanças aí nas questões, mas não a matriz, né? Continua a mesma. Mas a gente vai ver se consegue concluir todos para vocês. Por enquanto a gente está focando de 2019, mas a gente vai ver se consegue aí fazer para vocês, ou então a segunda aplicação do Enem de 2019 também, né? Que seria bom para vocês. Então tá, a gente olhou a questão 105, né? Agora a gente vai para a questão 106 do caderno amarelo. De ciências da natureza. Essa questão ela é bem interessante, ela é sobre genética. Então, quem lembra aí de genética, né, de Mendel, das leis de Mendel, vai saber aí identificar aí do que a questão se trata. Olha só, a questão começa assim, com base, lembrando, gente, que é 106 do caderno amarelo, então tem outros cadernos, mas no caderno amarelo essa questão é 106, tá bom? Ela diz o seguinte, com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são, né, segundo a lei deles, conhecido como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente dos outros para a prole. Então, olha só, aí a pergunta diz o seguinte, hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade, por quê? Então, olha como que a ciência está evoluindo, né? Não pode se dizer aí, como nas filosofias, né, uma verdade absoluta, porque ela sempre está se modificando. Então, as leis que foram ditas, né, estabelecidas como verdade, podem sim mudar. Então, a ciência está sempre evoluindo, né? Então, não é uma verdade, assim, única, absoluta. Aí pode haver uma variação aí, né? Então, não, como se diz, não tem uma verdade única, absoluta na ciência. A ciência vai evoluindo e tentando melhorar aí nas várias alternativas que existem, né? Inclusive agora com esse fato da pandemia do Covid também, né? Ainda bem que existe a ciência, né? Para investigar e saber mais coisas aí, né? A cada dia é uma nova descoberta, então não existe uma verdade absoluta, né? Que a gente não pode afirmar uma verdade absoluta. Então aí é essa contradiçãozinha aí com essa lei de Mendel, né? Porque, como ele diz aqui, né? Sabe-se que nem sempre é verdade. Por quê? Né? Segundo aí esses conhecimentos da lei de Mendel. Né, o fato dos membros de pares diferentes de Gênesis segregarem independente. Então tá, vamos lá. Por quê, né? Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Ou o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Bom, pausa o vídeo e vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Por quê? Na verdade, essa é uma questão de genética, né? Como eu disse, vocês teriam que entender um pouquinho sobre genética, né? Sobre as leis de Mendel. Então, o que acontece? Aqui na questão, especificamente, ele tá falando sobre genes, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês o que é genes, né? Para quem não sabe aí, genes é uma parte de estudos aí da genética. Então, eu vou colocar aí para vocês também. O que acontece? Gente, desculpa.
que meu celular tem um probleminha aqui, isso. O que que acontece, né? Aqui no caso, como eu disse, as leis aí, né, já estão contradizendo, né? No caso aí da ciência. Por quê? Aqui ele está dizendo que foi estabelecido, né, no caso, esses três princípios básicos, né, de acordo com a lei dele, né? Independente, as leis da uniformidade, segregação, distribuição e independência. Então já foi provado aqui o contrário, né? O contrário não, que se contradiz, né? Que isso nem sempre é verdade. Aqui tá perguntando por quê. No caso aqui, quem marcou a letra D acertou, olha só. No caso, os genes localizados fisicamente próximo no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, porque olha só, a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Na verdade, aqui a gente não está falando sobre dominância e recessividade, está falando do gene como um todo, né? Então, por isso que não são as outras. Olha só, os organismos nem sempre herdam cada um dos genes e cada um dos genitores. Não, né? Aqui a gente também não está falando sobre isso, né? Nem sempre herdam. Aqui está contradizendo. Pelo contrário, né? Sobre a parte de independência, como diz aqui, distribuição independentes, então está contradizendo esse fato aqui, né? Por quê? O que que acontece? Aqui no caso, né, voltando aqui, desculpa, houve um probleminha aqui, a gente, tá, bem, por quê? Organismos nem sempre herdam, né? No caso aqui, a gente não tá falando de independência, eles podem herdar sim, né? Então, não pode ser a B também. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, né? Você poderia, no caso aqui, a D. Os cromossomos que contêm dois determinados genes não podem sofrer disjunção nas primeiras fases da meiose. Na verdade você poderia ficar na dúvida, né? Mas aqui a gente não está falando só de cromossomos, aqui especificamente é dos genes, né? Aqui no caso, olha só, ele está querendo dizer porque exatamente essa parte, refere-se ao fato de que os membros dos pares diferentes genes se segregam independente uns dos outros para a prole, né? Aqui no caso está comprovando que isso nem sempre é verdade. O que nem sempre é verdade? Os genes se segregarem, né, independentemente para a prole. Então isso daí não pode ser comprovado, né? Especificamente contradiz um pouquinho aí, nem sempre é verdade. Por quê? Exatamente por isso, porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então imagina um cromossomo, né? Se eles estiverem próximos aí, eles podem sim ser herdados juntos. Então isso daí meio que contradiz essa lei da independência, né, de Mendel, né? O que acontece, né? Atualmente, esse ramo da genética é fantástico para quem tem interesse em pesquisar, é muito fantástico esse ramo aí da genética. Com o avanço, né, da biotecnologia também, ele já foi comprovado, né, com a relação da epigenética também. Foi observado aí que os genes eles estão localizados em locais fisicamente próximos, sim, e tendem a ser herdados, no caso, juntos, sim. Então, sim, pode ser comprovado, sim. No caso aí uma desmistificação dessa comprovação de Mendel, exatamente por esse lado, né? Por conta disso, essas características vão ser desenvolvidas a partir de genes, né? Então, imagina um gene aí, ele pode herdar, sim, né? Eles são próximos, então, nesse sentido, sim, se contradiz essa lei de Mendel exatamente por esse fato. Eles podem, sim, no caso, não independentes, podem, sim, ser localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo e serem herdados juntos, sim. Então aí contradiz um pouquinho aí essa lei aí de segregar independentes, beleza? Bom, espero que vocês tenham acertado aí também. Para quem não sabe sobre gene, o que é gene afinal? A gente tá falando tanto de gene, então vamos falar o que é o gene, né? Olha só, eu coloquei aqui nesse site bem interessante para vocês. Inclusive é Escola Kids, né? Mas é muito interessantezinha essa explicação porque ela é simplificada, resumida, né? Resumidamente aí para vocês terem uma noção básica dessa área da genética e sobre genes, né? O que é na verdade gene? Beleza.
Genes, na verdade. Com certeza você aí no site, né? Créditos a esse site eu vou deixar para vocês. Com certeza você já ouviu falar sobre genes, não é mesmo? Mas você sabe o que significa essa palavra e qual é a função dos genes nos organismos vivos? A seguir teremos todas as dúvidas sobre o importante tema de genética. Primeiramente, para a gente entender o que é gene, a gente tem que saber o que é DNA. Então, DNA vocês já sabem o que é, né? Tem uma noção mais ou menos, né? Olha só. Antes de falar em genes, né? Vamos saber um pouquinho o que é DNA. Todo mundo tem DNA. Já viram do CSI aí, né? Essas séries aí sobre DNA. Então, o DNA, ele tem um nome bem confuso, né? Que é o ácido desoxirribonucleico, né? Podemos definir o DNA como o material genético dos organismos que contém as informações necessárias para a determinação de nossas características. O DNA é composto por várias unidades, os nucleotídeos, dispostos em fitas. Uma molécula de DNA é composta por duas fitas que se apresentam como uma dupla hélice, estrutura que lembra uma escada helicoidal. Então, olha só a fotinha aí do DNA. Beleza, mas qual a ligação do DNA com o gene? Calma aí, vamos lá. Ó. O DNA representa essa estrutura, né? Nos organismos eucariontes, no caso, os seres humanos, a maior parte do DNA está localizado no interior do núcleo das células. Vale destacar que ainda existe DNA nas mitocôndrias também. Beleza, o que é gene agora, né? O gene é, segundo uma definição clássica, uma porção da molécula de DNA. Olha só que interessante. O genes está na parte do DNA? Sim, é uma porção dessa molécula do DNA, né? É uma das, né? Que possui as nossas informações genéticas. Nessa porção de DNA existe um código que é utilizado para a fabricação de uma proteína específica. Essa proteína determina uma característica como a cor dos nossos olhos. Então, os genes, né, a cor dos nossos olhos, essas características estão ligadas sim aos genes, né? Para quem não sabe aonde está os genes, né, em que parte ele atua, nas nossas características físicas, no caso, cor dos olhos, né, como exemplo, onde eles estão localizados. Eles estão representados em nossos cromossomos, que são cadeias de DNA enroladas associadas a proteínas. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par sexual, ou seja, características pelo desenvolvimento de características femininas ou masculinas. Então, aqui mais ou menos resumindo para vocês um pouco do que é genes, né? Já que a gente está falando de genética, vamos falar um pouco sobre genes. Bom, galerinha, espero que vocês tenham acertado aí essa questão. Parece ser complexazinha, um pouco de genética, mas é só você aí dar uma analisadazinha nessas alternativas. Cuidado com as pegadinhas, viu? Como aqui tá falando sobre as leis de Mendel, especificamente nessa questão, se você for olhar a distribuição independente, o que está contradizendo aí, no caso, é a D. Olha só, né? Exatamente por esse fato dos genes estar localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomos e tendem a ser herdados juntos. Então, o que difere aí, né? Dos pares aí diferentes, né? Então, nessa parte de distribuição independente, então pode se contradizer sim, exatamente por essa parte aí, né? Dessa lei de distribuição independente. Nem sempre é independente, então a gente pode comprovar aí que nem sempre, né, ela é independente, né, nesses pares diferentes aí, ó, que segregam independente uns dos outros. A gente já viu que isso nem sempre é verdade, exatamente pelo fato dos genes poder, né, sim serem localizados fisicamente próximos e no mesmo cromossomos e podem ser herdados juntos sim, não de maneira independente, certinho? Bom, espero que vocês também tenham acertado aí. Se tiverem interesse em pesquisar mais sobre genética, sobre genes, é bem interessante essa matéria aí de genética, né? A matéria de genética em si é muito interessante, tem várias coisas legais aí para vocês descobrirem, né? O DNA, sobre os genes, sobre essa parte aí a genética em si, é muito bacana, viu? Bom, espero que vocês tenham acertado essa questão aí e quem marcou a letra D, parabéns! Vocês acertaram. E te vejo nas próximas questões aí de biologia, tá bom? Beijinhos e até a próxima!